Olá pessoal da Geometria Analítica. Já estudamos aqui dois tipos de espaços vetoriais, o R3 e o Rn. Na videoaula de hoje, vamos conhecer um terceiro tipo de espaço vetorial, o espaço formado pelas matrizes de ordem m por n com entradas reais ou complexas. Na verdade, é uma extensão natural da estrutura de espaço vetorial de Rn que já conhecemos. Necessitamos deste assunto porque ao final dos nossos vídeos abordaremos a resolução de sistemas lineares. Para tanto, é preciso saber um pouco de teoria de matrizes. É este o objetivo desta videoaula, introduzir este novo assunto. Um bom estudo a você. Vamos adiante então. Antes de adentrar ao tópico central desta videoaula, observo que um estudo mais aprofundado da teoria matricial necessitaria um tempo maior do que aquele que temos disponível aqui nas duas videoaulas seguintes, onde abordaremos este assunto. Por outro lado, nosso objetivo não é fazer um estudo aprofundado desse tema. Nesta videoaula, por exemplo, vou tão somente introduzir o espaço vetorial das matrizes com entradas reais ou complexas. E esta é a estrutura inicial básica que necessitaremos para a resolução de sistemas lineares, que é o último assunto que trataremos no final dessa disciplina. E o que vem a ser uma matriz com entradas reais ou complexas? É uma tabela como essa daqui, uma tabela com m linhas e n colunas. Bom, estou interessado nos tipos mais comuns de matrizes, onde essas entradas são reais ou são números complexos. De modo, então, que vou utilizar esta letra K para denotar o conjunto dos números reais ou o conjunto dos complexos. Então, nos referimos a essa matriz como de ordem n por n com entradas no conjunto K. Aproveito para recordar que o conjunto dos números complexos tem elementos dessa natureza, onde A e B variam livremente na reta e I é a chamada unidade imaginária, isto é, I ao quadrado é igual a menos 1, ou que I é a raiz quadrada de menos 1. É bom frisar que todas as manipulações algébricas efetuadas no conjunto dos números reais podem igualmente ser efetuadas sobre o conjunto dos números complexos. Soma de números, subtração, multiplicação, divisão, enfim, todas as manipulações algébricas que estamos acostumados a efetuar sobre os reais podem igualmente ser efetuadas dentro dos números complexos. E o conjunto de todas as matrizes de ordem m por n com entradas em K denotaremos desta forma. Um elemento aqui será denotado assim, por uma tabela extensa como esta, de m linhas com n colunas. Ou então por esta notação mais simples. Como as duas notações nos trazem a mesma informação, vamos utilizar esta notação mais curta pela facilidade de manipulação algébrica que ela nos apresenta. Interessante que utilizando essa notação de matrizes que acabamos de introduzir, é possível identificar o Rn com essas matrizes linha, matriz de uma linha e n colunas com entradas reais. A única diferença é que nós agora não estamos usando vírgula entre os elementos de x. Por isso, então, que essa identificação é bastante natural. Ou então, esta identificação, identificando o Rn como conjunto dessas matrizes coluna. Matriz de n linhas e uma coluna. Isso é interessante porque toda a estrutura euclidiana que desenvolvemos em Rn já era uma extensão natural daquilo que fizemos em R3. Por sua vez, a teoria matricial ora desenvolvida é uma extensão natural desta estrutura euclidiana, no sentido que este conjunto se identifica a este espaço matricial. Como é que isso é feito? Ao pegar um elemento deste conjunto,
As suas primeiras entradas entram na primeira linha dessa matriz. As entradas seguintes, na segunda linha, até que todas as coordenadas do elemento tomado aqui estejam dispostos agora em forma de uma tabela de m linhas e n colunas. Muito bem, este é o momento propício para citarmos alguns tipos e exemplos de matrizes. Estas são as conhecidas matrizes coluna, justamente porque possui apenas uma coluna, enquanto que estas são as matrizes linha, por possuírem apenas uma linha. Neste caso, estamos falando das matrizes de uma linha com n colunas. Matriz quadrada é aquela em que o número de linha coincide com o número de colunas. Estas, por exemplo, são as matrizes quadradas de ordem n. Uma matriz é nula quando todas as suas entradas são nulas. Por exemplo, esta é uma matriz nula, de ordem 3 por 4. A matriz identidade, por sua vez, precisa ter três propriedades. Primeiro, que ela tem que ser quadrada. Segundo, que a sua diagonal principal tem todas as entradas iguais a 1. E as demais entradas precisam ser zero. Esta, por exemplo, é uma matriz identidade de ordem 3. E esta é uma matriz diagonal, isto é, ela é quadrada e fora da diagonal principal todas as entradas são nulas. Em particular, esta matriz é diagonal, porque ela é quadrada e fora da diagonal principal todas as suas entradas são nulas. Feita esta pequena introdução neste ambiente matricial, momento de falar de soma e produto por escalar. Isto é, precisamos munir este conjunto com uma soma de vetores e com um produto de vetor por escalar, de modo que essa estrutura torne-se um espaço vetorial. Para definir uma soma dentro deste conjunto, lanço mão de duas matrizes A e B e quero definir a soma de A com B, de modo que o resultado desta operação seja uma terceira matriz que pertença ao mesmo conjunto onde A e B estão. Para isto, note que a matriz A mais B, que deve estar aqui dentro, tem estas entradas. Mas, no entanto, isso é apenas uma notação. Esta notação não nos diz de fato quem é este elemento e precisamos estabelecer. Ao estabelecer estes elementos, estarei automaticamente dizendo o que eu entendo como soma de A por B. E defino este elemento como sendo esta soma. Isto é, estamos falando da operação de soma usual dentro deste espaço de matrizes, estabelecendo então deste modo a soma dessas duas matrizes, como sendo aquela que possui estas entradas. Por exemplo, a soma dessa matriz quadrada de ordem 2 com esta resulta simplesmente nesta matriz. E assim, a soma é estabelecida como sendo a soma dos elementos correspondentes. 1 menos 2 menos 1, e assim por diante. E como já é esperado, a operação de soma de matriz satisfaz estas quatro propriedades já conhecidas de R3 e de Rn: a comutatividade da soma, a associatividade, a existência do elemento neutro para a adição e a existência do inverso aditivo. Note que este elemento neutro da adição de matrizes é a matriz de ordem m por n com entradas nulas. E para definir o produto de uma matriz por um escalar, tomo uma matriz neste conjunto e um escalar em K. Note que este escalar deve ser tomado no mesmo conjunto em que A tem suas entradas. Por exemplo, se nós estivermos lidando com a matriz real,
não tem sentido pegar escalar complexo. Então, agora queremos dar significado a este produto de escalar por matriz. A interpretação desta notação é que nos dirá quem é o produto da matriz A pelo escalar lambda. E esta entrada arbitrária deste produto é definido por esta igualdade. Isto é, efetuar o produto de uma matriz por um escalar significa multiplicar o escalar em cada entrada da matriz. Estamos falando, portanto, do produto usual de matriz por um escalar. E este é um exemplo simples que nos ajuda a compreender o produto de escalar por uma matriz. O 2 entra multiplicando cada entrada da matriz de ordem 2 por 2, para resultar nesta segunda matriz. E momento, então, de olharmos para as 4 propriedades envolvendo o produto de matriz por escalar. A primeira propriedade, a distributividade de uma matriz em relação à soma de escalares. A segunda, a distributividade de um escalar em relação à soma de 2 matrizes. E a terceira nos ensina como lidar com o produto de 2 escalares entre si, multiplicados por uma matriz. A última propriedade nos diz que qualquer matriz multiplicada por 1 resulta na própria matriz. Este é o momento oportuno para fazermos um resumo daquilo que nós vimos até agora. Conhecemos o conjunto das matrizes de ordem m por n com entradas em K, onde K representa o conjunto dos números reais ou complexos. Este conjunto de matrizes pode ser munido com 2 operações, uma soma usual de matrizes e um produto usual de matriz por escalar. A este conjunto, munido com essas 2 operações e satisfazendo a estas 8 propriedades, é o espaço vetorial das matrizes de ordem m por n com entradas no conjunto K. Não é costume nesses vídeos fazer provas de propriedade, mas gostaria de encerrar esta videoaula com uma dessas provas. Vou escolher provar essa propriedade 6. Este exercício é conveniente neste momento porque mostrará a importância e a beleza das notações que introduzimos para a soma de matrizes e produto por escalar. Então, são tomadas 2 matrizes no mesmo conjunto de matrizes, uma vez que não faz sentido a operação de soma para matrizes de ordens diferentes, e nos é dado um escalar em K, e queremos então provar esta igualdade. E chamo a atenção para a prova desta igualdade, porque este é um ponto de grande dificuldade dos alunos. A dificuldade reside no fato que eles lançam mão de tabelas para A e para B e começam a fazer essas contas usando aquelas tabelas grandes de ordem m por n. Não é necessário que façamos isto, porque justamente a notação que introduzimos nesta videoaula vem nos auxiliar nesse tipo de conta. O primeiro passo consiste em saber o que significa provar esta igualdade. Para compreender isto, recordamos que um elemento qualquer dessa matriz do primeiro membro, ele tem esta forma aqui. Se eu estou falando dessa matriz, um elemento qualquer dessa matriz tem este formato. Por outro lado, o elemento IJ desta matriz do segundo membro tem esta notação. Mostrar a igualdade destas matrizes significa mostrar que as entradas correspondentes são iguais. Isto é, a entrada IJ da matriz do primeiro membro precisa ser igual à entrada IJ da matriz do segundo membro. E é esta igualdade que eu vou provar então. Em primeiro lugar, quem é esse elemento IJ desta matriz? Aí nós vamos olhar para a definição de produto escalar por matriz, onde nós aprendemos que este produto escalar é o escalar multiplicado em cada entrada da matriz A mais B. E por definição de soma, este elemento desta matriz soma é dado por esta soma aqui. E agora note bem que estamos com 3 escalares em K, x, AIJ e BJ.
Então, estamos falando da distributividade de números reais ou complexos. Aplico, então, essa distributividade conhecida para obter esta igualdade aqui. Agora, por sua vez, a primeira parcela é o produto escalar por uma matriz. E a segunda também. De modo, então, que este elemento aqui se escreve deste modo, por definição nossa de produto escalar. Aqui agora eu tenho uma soma de matrizes. E o que é esta soma de matrizes aqui? Se não, esta igualdade. Provando então a propriedade desejada. E deste modo, eu encerro esta videoaula dedicada ao estudo do espaço vetorial das matrizes com entradas reais ou complexas. E como percebemos, trata-se de um assunto relativamente fácil de ser compreendido. No entanto, dedicação através de resolução de exercícios é o melhor caminho para se firmar conceitos. Um bom estudo então a você e até o próximo vídeo.